E galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam a todos muito bem. O assunto da nossa aula de hoje é um conjunto numérico que talvez é novo para vocês, essa leitura, essa análise a respeito dele. Embora os elementos que fazem parte dele já faz parte também do dia a dia de vocês nas aulas de matemática, ó. Nós estamos falando dos números racionais. Deus, que ele é justo, ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Na verdade, não é bem esse racionais aí não, tá? É outra ideia de racionais. Só para vocês terem uma ideia, eu já devo ter comentado isso com vocês em outros momentos, mas a matemática é toda organizadinha, né? Como se fossem grupinhos. Conjuntos, né? A ideia de conjunto é reunir elementos com a mesma característica. Pois é, a matemática tem muito disso. O primeiro conjunto numérico que vocês conheceram, que tomaram conhecimento na escola, foi o conjunto dos números naturais. Aqueles utilizados no nosso dia a dia, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 e vai até o infinito. Esses números naturais, vocês já têm bastante propriedade, já conseguem fazer operações relacionadas a ele tranquilamente. Após o conhecimento acerca do conjunto dos números naturais, vocês conheceram também o conjunto dos números inteiros. O que tem nos números inteiros? Os números inteiros nada mais é do que a reunião dos naturais junto com os negativos. Ou seja, o conjunto dos números inteiros tem todos os elementos até o infinito, que a gente já conhecia, mas também todos os elementos até o infinito negativos. Coloquei aqui ao redor alguns exemplos para vocês lembrarem. Agora, o conjunto que eu vou abordar hoje é o conjunto dos números racionais. Tá bom? O conjunto dos números racionais envolve todos os naturais dentro dele. Também tem todos os inteiros, então todos os números sendo positivos, sendo negativos, fazem parte do conjunto dos racionais. Mas tem mais uma galera que faz parte do conjunto dos racionais. São outros formatos de se apresentar quantidades, utilizando os mesmos algarismos, mas em outro formato. Quais são? Os números fracionários e os números decimais, ou seja, as frações e os decimais fazem parte do conjunto dos racionais. Então, alguém te perguntar um dia, o 3 é um número racional? É. O menos 10 é um número racional? Também é. 2/3 é um número racional? É uma fração, as frações também fazem parte dos racionais. 2,5 é racional? É racional também. Todos esses são racionais. Eu vou fazer um esboço aqui, ó, utilizando um desenho, um diagrama, para ver se fica mais claro de vocês entenderem essa ideia aí de conjunto, o que pertence e o que não pertence aí a cada um deles. Dá uma olhada. O círculo vermelho representa o conjunto dos números naturais, o verde o conjunto dos números inteiros e o azul o conjunto dos números racionais. Veja os exemplos. Perceberam que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, assim como os inteiros está dentro do conjunto dos racionais? Isso quer dizer que um pertence ao outro. Vamos relembrar um pouquinho a ideia de fração. A fração ela é composta pelo numerador e pelo denominador. Lembra aí, o numerador é o número que está em cima e o denominador é o número que está logo embaixo da barra. Como fazemos a leitura das frações e qual é a função de cada um deles, do numerador e do denominador, a gente estudou nos últimos anos, mas eu vou relembrar. Quando eu tenho 1 no numerador e 2 no denominador, eu leio 1/2. O numerador, o número de cima, a gente sempre lê o nome dele normalzinho. Agora, o denominador, o número de baixo, esse recebe um nome especial, dependendo de qual for o algarismo. Quando o denominador for 2, a gente lê 1/2. Quando ele for 3, 1/3. Quando ele for 4, 1/4. Quando ele for quinto, 1/5. E assim por diante, tá? Passou do 10, aí a gente lê seguido da palavra avos. Nem todos eles têm nomes especiais, tá bom? Só vai até o 10. E depois o 100 e o 1000. Mas, por exemplo, quando eu tenho o numerador 1 e o denominador 18, eu leio 1/18 avos. Não é 1/18. Inventa a moda aí, tá bom? Mas isso tudo a gente estudou nos últimos anos. Eu tô refrescando a memória de vocês. Qual é o objetivo das frações? Uma fração ela é utilizada para representar a parte de um todo. Nada mais é do que uma divisão. Então, se alguém falar assim, ó, eu quero cortar 1/4 do meu cabelo. O
que isso quer dizer? Que o cabelo vai ser separado em 4 partes iguais e eu vou cortar uma apenas, vai sobrar 3 partes. Conseguiram me entender? Ou eu quero comer 2/8 dessa pizza. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar a pizza, separar em 8 partes iguais e vou comer 2. Agora, se alguém te falar assim, como 7/8 de uma pizza, você vai dizer, nossa, mas como come? Meu Deus, como consegue? 7/8 é muito, é quase toda a pizza. Isso é verdade, 7/8 é quase tudo, mas não dá pra dizer que isso é muita coisa. Ninguém falou o tamanho da pizza. Vai que é uma mini pizza pequenininha. 7/8 é pouca coisa. Então, quando alguém falar nesse sentido, expor uma quantidade pra você em forma de fração, pra você saber se aquilo é muito ou é pouco, tem que saber do que está sendo falado, tá bom? 7/8 de R$2 é pouca coisa. Agora, 7/8 de R$1.000 é uma quantidade bem considerável. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho a respeito das frações. E os decimais? Por que existem os decimais? Porque às vezes a gente precisa representar uma quantidade que é maior que 1, mas menor que 2. Isso no nosso dia é muito comum, seja para verificar medidas, né, grandezas, tipo altura, peso, ou até no sistema monetário, né? A gente nem sempre precisa identificar um inteiro, às vezes a gente precisa representar uma quantidade menor do que o inteiro. Então ele é separado em partes. Ele pode ser separado em 10 partes e originar os décimos, ou em 100 partes e originar os centésimos, ou a gente pode pegar o inteiro e separar em 1000 partes e representar os milésimos. Pode ir além disso também, mas no nosso dia a dia, só essas 3 casas é mais comum de a gente encontrar. Deram uma relembrada nas frações e nos decimais? Pois é, agora a nossa missão é saber como fazer as continhas de mais, adição, subtração, multiplicação e divisão com esse conjunto numérico também. Não apenas os naturais e os inteiros. Também aprender a fazer continhas, cálculos envolvendo frações e os decimais. Algumas coisinhas vocês já sabem fazer, mas tem coisas que a gente precisa pegar prática. Por exemplo, dividir um número decimal não é algo muito simples, tá bom? Assim como verificar uma potência de uma fração, também é algo que precisa ser estudado. Esse é o assunto das nossas aulas seguintes. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho a respeito de cada conjunto numérico. Tá bom? Vamos praticando até ficar fera em cada conjunto numérico, porque na verdade tem outros ainda para que a gente conheça. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!